Fala pessoal, depois de bastante tempo, tô aqui de volta para gravar um vídeo para vocês e hoje um vídeo bem diferente do que eu faço recorrentemente, né? Hoje não é um vídeo de fechamento de mercado, talvez eu poste um mais tarde sobre isso. Hoje eu quero falar sobre um tema que eu acho que vai se encaixar muito bem no momento que a gente está vivendo, basicamente, que é um momento de correção do mercado, dos mercados. É um momento um pouco incerto, os mercados estão com medo, ahn, um pouco de pânico, pode-se dizer também, né? Terça-feira o Bovespa chegou a cair quase 5%, então dá para dizer que é um pânico. E basicamente o que eu quero mostrar para vocês é uma forma de vocês conseguirem encontrar as próximas ações para vocês comprarem nesse momento de correção, como encontrar as ações que estão mais fortes e quais ações têm mais chances de liderarem a alta se o Ibov voltar a subir em algum momento daqui para frente, ou as ações que têm chance de subirem enquanto o Ibov fica de lado ou até mesmo cai, que é basicamente o conceito de força relativa, que eu tenho um indicador aqui no Profit que eu desenvolvi, né? Não é um indicador nativo do Profit, que faz esse cálculo para mim, que na verdade é um cálculo bem simples. Basicamente, você divide a ação por um benchmark, no caso aqui o Ibov, e eu coloquei uma média de 21 períodos exponencial, que tem um conceito, tem uma utilidade, na verdade, muito específica dentro do meu sistema e que basicamente clareia um pouco a interpretação desse indicador. Bom, o que consiste a força relativa? Como eu falei, é basicamente a divisão de um ativo por um benchmark. No caso aqui, eu divido a ação que eu estou olhando pelo Ibovespa, mas se você quiser olhar, por exemplo, enfim, igual nos vídeos de fechamento de mercado eu mostrei diversas vezes, o ratio de ouro e prata, né? Então, ouro dividido pela prata. Basicamente, aquele indicador ele te mostra a força relativa do ouro em relação à prata. Ou seja, ele caindo me mostrava que o ouro está se desvalorizando em relação à prata ou a prata está se valorizando muito mais em relação ao ouro. Ou seja, uma perda de força do ouro em relação à prata. No caso aqui, por exemplo, eu estou olhando Banrisul. Basicamente, o indicador me mostra o que? Quando o Banrisul teve mais força em relação ao Ibov, ou seja, quando o Banrisul se valorizou mais do que o Ibovespa, ou quando se desvalorizou mais do que o Ibovespa, ou quando se valorizou menos do que o Ibovespa. Isso tudo você precisa aplicar na hora que você estiver fazendo a análise. Então, a título de exemplo, vocês podem ver que Banrisul fez um rally gigantesco no final do ano, no final de 2025 e no começo de 2026. Basicamente, se a gente pegar do fundo de agosto, que foi um fundo bem relevante para o Ibovespa, foi quando ele começou esse bull market que a gente está vivendo. Vamos pegar aqui, dia 1º de agosto. Do dia 1º de agosto até hoje, Banrisul se valorizou 75%. Do dia 1º de agosto até hoje, o Ibovespa se valorizou 35%. Ou seja, Banrisul se valorizou duas vezes e alguma coisa mais uh, do que o Ibovespa. E como vocês podem ver, o indicador de força relativa ele estava subindo esse tempo inteiro e acima da média de 21 períodos exponencial o tempo inteiro. Ou seja, mostrando exatamente isso, Banrisul está se valorizando mais do que o Ibov. É uma ação que está mais forte, está fazendo um movimento mais forte do que o Ibovespa nesse momento. E como você aplica esse indicador nas suas análises, no seu sistema e nas suas entradas? Basicamente, observando quando ele vai estar acima da média de 21 ou quando ele vai estar subindo. As duas coisas. No final, acabou sendo uma frase meio redundante o que eu falei, mas basicamente você precisa identificar quando a ação está sendo mais forte do que o ativo que você está comparando ela. Então aqui eu deixei dentro desse retângulo verde um exemplo perfeito do que seria uma entrada, nesse caso, em Banrisul, a partir da análise do indicador de força relativa. Como a gente pode ver, 2025, de
do meio de maio até o meio de outubro, o Banrisul não teve praticamente movimento nenhum, basicamente uma lateralidade, vocês podem ver a média de 20, média de 50 desalinhadas, basicamente flat, o preço foi tocar na média de 200, então foi basicamente um movimento corretivo barra um movimento lateral. Porém, aqui em outubro, se a gente for ver, o Ibovespa já tinha começado a dar sinais de alta, já tinha feito o rompimento desse alargamento que começou em 2024, já tinha as médias alinhadas, já tinha uma tendência de alta ativada com esse pivô de alta aqui. Deixa eu só configurar meu profit rapidinho. Com esse pivô de alta aqui, basicamente, correto? Ou seja, o Ibov ele já dava sinais de um movimento de alta. Porém, Banrisul fez um movimento de alta de certa forma tímido, correto? De agosto até outubro. Porém, olha o movimento que acontece entre o meio de setembro e o meio de outubro. Se a gente for ver, Banrisul lateralizou, correto? Vocês podem ver que tem... Deixa eu apagar esse retângulo para ficar mais simples. Vocês podem ver aqui que Banrisul fez um triângulo simétrico. Médias estavam alinhadas para alta, a tendência já era de alta. E aqui o Ibovespa começou a corrigir mais ou menos no meio de setembro até o meio de outubro. Porém, o Ibovespa fez um pullback um pouco mais agressivo. Vocês podem ver que do dia 30 de setembro até o dia 9 de outubro, ou seja, mais ou menos aí um prazo de 2 semanas, o Ibov corrigiu reto 5%. Enquanto isso, o Banrisul se manteve de lado, ou seja, não caiu tanto quanto o Ibovespa. E olha aqui o indicador de força relativa, ele estava acima da média de 21 e ele começou a subir, começou a dar sinais de alta. Exatamente esse o ponto que eu quero apresentar para vocês hoje. Até que no dia 20 de outubro, deixa eu usar o mouse diferente aqui, até que no dia 20 de outubro, vocês podem ver Banrisul rompeu esse triângulo simétrico, as médias estavam alinhadas, o indicador de força relativa continuava acima da média e subindo, e o Ibovespa ainda tinha acabado de voltar para cima da média, ou seja, Banrisul estava alcançando novas máximas, enquanto o Ibov ainda estava basicamente aqui a uns 2% de distância do último topo. Ou seja, Banrisul já estava dando sinais de que era uma ação que estava liderando, né? Isso é um conceito que na verdade, eu nunca vi ninguém no Brasil falando, mas os swing traders, principalmente lá dos Estados Unidos, falam muito sobre isso, sobre as líderes de mercado. E, enfim, no mercado americano acaba sendo um pouco mais aplicável esse tipo de conceito, porque é um mercado muito mais líquido, muito maior e com que tem perdão, muito maior do que o nosso, né? Lá você tem índices, por exemplo, com 3.000 ações. O Ibovespa tem, se eu não me engano, 86. Enfim, então é um tamanho incomparável. Você identificar uma líder de mercado lá te traz uma vantagem muito maior do que necessariamente aqui no mercado brasileiro. Mas não torna esse tipo de análise inútil, como vocês estão vendo exatamente nesse momento. Então, aqui no dia 20 de outubro, o Banrisul estava, pelo menos pelas minhas regras, essa é uma entrada que eu faria nesse rompimento. Já estavam alcançando novas máximas, enquanto o Ibovespa estava bem longe de renovar a máxima, ou seja, já estava demonstrando muito mais força do que o Ibov. E a partir dali, como vocês podem ver, os dois obviamente subiram, porém Banrisul chegou a subir até a máxima 60%, enquanto do dia 20 de outubro até a máxima, perdão, o Ibovespa chegou a subir 33% só. Ou seja, você teria um alfa aqui de 27% no mundo ideal, que você zeraria, né, na máxima, ou simplesmente você tivesse carregado essas duas ações, você teria gerado até a máxima um alfa de 27%, que é basicamente o seu retorno acima do mercado. Um outro exemplo, Live 3, outra ação que vocês podem ver, uma tendência de alta linda, perfeita, desde 2025, que aqui em
julho até agosto do ano passado, como vocês podem ver, fez um movimento corretivo lateral, né, perdeu direção, enquanto o Ibovespa, entre julho e agosto, estava fazendo basicamente um movimento de alargamento, como vocês podem ver. E vocês podem ver aqui que inverteu as médias para baixo, o Ibovespa ficou completamente horroroso. Quem sabe, dependendo do investidor ou do trader, gerando até um certo pessimismo. Você começou a se questionar, será que o Ibovespa vai continuar subindo o restante do ano? Porque vocês podem ver aqui que não tinha sinal nenhum de uma possível continuidade da alta. Se você olha um gráfico desse, você vai falar, poxa, está numa tendência de alta, mas uma tendência de alta fraca. Enquanto quando você olha para a LAV, é uma tendência de alta linda, fortíssima. Ou seja, notem a diferença no gráfico. Enquanto o Ibovespa estava expandindo volatilidade, perdendo direção, invertendo as médias para uma tendência de queda, a LAV estava basicamente bem tranquila, parada, sem se desvalorizar, fazendo uma correção lateral. Até que aqui no último dia de agosto, e vocês podem ver aqui também que a força relativa, o indicador de força relativa, ele ficou variando entre estar acima da média de 21 e abaixo dela, mesmo que, né, na maior parte do tempo ele estivesse acima. Isso daqui acontece por quê, inclusive? Porque existe algo chamado beta, que não sei, imagino que vocês conheçam, que é basicamente quanto a ação tende a se valorizar ou se desvalorizar mais do que o mercado. Então, por exemplo, eu não sei qual é o beta de LAV, vou dar um exemplo hipotético. Vamos supor que o beta de LAV 3 seja 2. Se o Ibovespa sobe 1%, LAV teoricamente subiria 2%. Então, nesse momento, como foi um momento corretivo, vamos ver aqui, desse topo do dia 17 de julho até o fundo do dia 29, LAV caiu 10%. O Ibovespa, do dia 17 de julho até o finalzinho de julho, caiu apenas 3%. E isso vai afetar o cálculo da força relativa. Por isso que ele passou para baixo da média de 21. E é por isso também que é importante você unir esse indicador com uma análise técnica bem feita, ok? Mas enfim, vocês podem ver que a maior parte do tempo, nesse período de correção, o indicador se manteve acima da média de 21, ou seja, teoricamente uma tendência de alta. E de fato, porque a LAV não estava caindo enquanto o Ibov caía, até que no final de agosto, LAV faz um rompimento, força relativa estava acima da média de 21, enquanto o Ibovespa no final de agosto tinha acabado de inverter as médias para cima e ainda não tinha alcançado novas máximas. Vocês podem ver aqui que estava próximo, mas ainda não tinha alcançado novas máximas. Desde então, vamos ver até esse topo do meio de setembro, LAV se valorizou aproximadamente 18%, enquanto o Ibovespa chegou a apenas 3%. Entendem? Com o próprio exemplo de um beta 2, LAV teria se valorizado aí apenas uns 7%, mas se valorizou 18%. Por quê? Porque é uma ação que está tendo uma acumulação, é uma ação que está demonstrando força, enquanto o mercado, de modo geral, cai. Ou seja, é uma ação que as pessoas têm mais interesse, que enquanto o mercado inteiro desaba, ela está se segurando. Ou seja, tem gente segurando posição naquele papel. Entenderam? Prio, um papel que agora, no momento que a gente está vivendo de guerra no Oriente Médio, está disparando por causa do petróleo, mas, curiosamente, os sinais também foram dados aqui no final do ano passado. Nesse caso, entre novembro e dezembro. Nesse caso, é um exemplo um pouco diferente, porque, como vocês podem ver, Prio 3 teve um ano de 2025 bem feio, completamente lateral, e num passado recente a esse novembro de 2025, a gente pode até dizer que Prio tinha iniciado uma tendência de queda. Vocês podem ver média de 20 caindo, média de 50 caindo, preço abaixo da média de 200, pivô de baixa sendo ativado, enquanto o Ibovespa estava numa tendência de alta. Porém, e olha só que curioso, em novembro e dezembro, enquanto o Ibovespa fazia exatamente o movimento de triângulo também,
Prio também fez um movimento de triângulo. O Prio começou a lateralizar acima da média de 200. E aqui no dia 23/12, vocês podem ver a força relativa passa para cima da média de 21, que é um filtro que eu uso nas minhas operações. Eu não compro uma ação que não tenha força relativa acima da média de 21. Se você quiser vender a descoberto uma ação, você teria só que inverter a lógica, né? Você precisaria da força relativa abaixo da média de 21, que é basicamente um indicador te dizendo que aquela ação está se desvalorizando mais rápido do que o mercado, o que seria interessante se você tivesse vendido. Ou seja, nesse dia 23, a força relativa passa para cima da média de 21, e se a gente for ver o Ibovespa, no dia 23 de dezembro, estava basicamente parado dentro desse triângulo, completamente lateralizado. A partir de então, Prio basicamente subiu reto. Vocês podem ver aqui que mal fez um pullback na 20. Subiu reto e hoje estaria dando um retorno de 48%, enquanto o Ibovespa do dia 23 de dezembro até hoje deu um retorno de 11%. Ou seja, mais um exemplo da força relativa dando os sinais antecipadamente de que Prio poderia ser um papel líder na próxima alta do mercado. E foi exatamente o que aconteceu. Enquanto o Ibov ficou basicamente lateral e meio morto até o finalzinho de janeiro, quando a gente teve aquela porrada de 3 dias ali, o mercado subindo 8%, Prio já estava andando há muito tempo. Então foi no dia, deixa eu ver aqui, foi no dia 21 que o mercado deu aquele primeiro tapa para cima de 3%. Até lá, Prio já tinha andado 13%. Ou seja, você já teria ganho 13% antes mesmo do mercado começar a andar para cima todo junto, ok? Vou dar mais um exemplo aqui de Sabesp em um momento diferente de mercado, que foi no final de 2021, começo de 2022, que foi basicamente o final daquele período ali de um mercado lindo, que todo mundo gostava de operar, para um bear market, que foi 2022, correto? Na verdade, não dá para dizer que no Brasil foi exatamente um bear market 2022, né? Mas foi um ano completamente lateral e lá fora, por exemplo, foi um bear market. 2021 no Brasil pode ser considerado mais um bear market, já que a gente caiu, né? Enfim. Mas bom, vamos lá. O primeiro detalhe importante para a Sabesp é a gente perceber que a partir de agosto, Sabesp parou de cair. E vocês podem ver aqui que a força relativa já ficou o tempo inteiro acima da média de 21. Enquanto de agosto até dezembro, o Ibovespa basicamente despencou, chegou a cair 20%. Ou seja, isso já mostra que Sabesp teria algo de especial naquele momento. Por quê? O mercado inteiro está caindo, mas essa ação está de lado. Opa, alguém está segurando o preço dessa ação, porque para uma ação não cair, as pessoas precisam comprar, correto? Ou seja, isso daqui já seria motivo suficiente para você ficar de olho na ação, certo? Até que a gente entra em 2022, vocês podem ver aqui que teve um ponto negativo, que Sabesp teve um começo de 2022 bem pior em relação ao Ibovespa. Então, nesses primeiros dias do ano, chegou a cair 14%. Vocês podem ver que a força relativa, de fato, passou para debaixo da média de 21 e caiu, enquanto o Ibovespa subiu nesse começo de ano, correto? Porém, aqui vem o pulo do gato. Se a gente for ver, a partir do meio de fevereiro, a força relativa passou para cima da média de 21 e o índice no meio de fevereiro, o Ibovespa, basicamente estava marcando um topo. Estava tocando nessa média de 200 em queda. O mercado faz o rompimento no dia 25, de fevereiro, perdão. O Ibovespa estava marcando um topo de curto prazo. Vocês podem ver que o Ibovespa chegou a cair 6% depois desse dia. Enquanto isso, o Sabesp estava fazendo um rompimento. O Ibov marcou um topo que serviu de referência por muito tempo, que foi basicamente o topo de 2022, né? No começo de abril, tendo se valorizado do dia 1º de janeiro até o dia 4 de abril, 16%.
Sabesp do dia 25/2 até o dia 4 de abril já tinha se valorizado 27. Ou seja, aqui é um exemplo também que serve para mostrar para vocês que não é um indicador perfeito, porque vocês podem ver que a vantagem aqui ela existiu, e ainda assim uma vantagem relevante de 9%, porém não tão enorme quanto foi o exemplo de Banrisul, por exemplo, ou de Prio. Enfim, mas está aqui a prova mais uma vez de que, né, funcionou. E agora eu vou dar um exemplo de como vocês podem usar para detectar o fim de uma posição. Aqui eu estou mostrando o JHSF, que foi um trade que eu fiz, e eu zerei ontem, basicamente o mercado me tirou na proteção. E aqui eu vou mostrar como vocês podem usar o oposto, para fazer o oposto, em vez de identificar quando uma ação está ganhando força, identificar quando uma ação está perdendo força. Basicamente, vocês podem ver aqui no Profit, a setinha amarela, eu fiz a minha compra em JHSF no dia 12 de janeiro, no rompimento desse triângulo ascendente, força relativa subindo, e o mercado chegou a andar vamos arredondar para cima, 24%, 27%, perdão, do dia 12 de janeiro até a máxima do ano para JHSF. Vamos ver o IBOV. 12 de janeiro até a máxima, 17%, ou seja, 10% a mais de retorno. Porém, vocês podem ver que o JHSF, a partir do finalzinho de janeiro e basicamente fevereiro inteiro, estava de lado, enquanto o Ibovespa, mesmo que com um movimento fraco, continuou subindo. E aqui o índice de força relativa, não, perdão, o índice de força relativa é outro indicador, mas o indicador de força relativa começou a perder força. Vocês podem ver que ele vinha numa tendência de alta impecável, começou a perder força, falhou o rompimento de dois topos, passou para baixo da média de 21, tentou renovar a máxima. Não, isso que eu vou mostrar agora não é um tipo de análise que eu faço, ok? Mas vocês podem ver que houve uma divergência. Eu não uso isso para operar, na verdade. Houve uma divergência aqui, ou seja, JHSF renovou topo, porém o indicador de força relativa ele não renovou topo, ele fez um topo mais baixo. Já estava demonstrando que o JHSF estava perdendo força relativa em relação ao mercado. Até que ontem, vocês podem ver aqui a setinha verde, né? Foi a minha saída. O papel tinha perdido a média de 20 na terça, hoje está perdendo a média de 50 e já está caindo, já está tendo um movimento de queda maior do que o Ibovespa. Vocês podem ver que o Ibovespa ainda nem tocou na média de 50, o JHSF já está rompendo a média de 50. Ou seja, vocês também podem usar isso para saber quando sair de uma posição. Ok? E bom, esse foi o vídeo. Eu espero que tenha sido um vídeo útil. Espero que usar esse indicador ajude vocês a tomarem posições melhores, principalmente nas próximas semanas, caso o mercado faça de fato um pullback e continue a alta. E é isso. Caso você tenha tido alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou dar meu melhor para poder sanar e responder a sua pergunta. E é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido um vídeo útil. Meu intuito aqui não é ditar regra sobre nada, mas compartilhar conhecimento, compartilhar um indicador que tem feito muita diferença para mim na hora de tomar posições, principalmente em swing trade. E é isso, muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui. Deixe seu like, se inscreve no canal, manda esse vídeo para aquele seu amigo que só compra as ações que caem. E é isso, muito obrigado, valeu, até a próxima.